o Estúdio São Paulo de hoje já está no ar. E o nosso convidado é Paulo Adriano Telhada, conhecido coronel da Rota em São Paulo, que agora é vereador aqui na Câmara Municipal pelo PSDB. Tudo bem, coronel? Tudo bem, e você? Coronel e vereador, né? Coronel e vereador agora. Coronel, obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. A gente vai saber um pouquinho da sua história. Tá. O senhor tem 51 anos. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite por ter me chamado aqui, estou à disposição. Eu estou com 51 anos nesse momento, fiquei 33 anos na história da Polícia Militar ativamente e agora estamos como vereador de São Paulo. É isso que eu ia falar. A sua história, né, a sua vida se mistura muito com a polícia, né? Assim, praticamente a sua idade na polícia, praticamente, né? Passei muito tempo na polícia. Agora me conta, como que o senhor resolveu ser policial? Olha, quando meu pai foi guarda civil, antigamente, antes dos anos 70, nós tínhamos a guarda civil e a força pública, eram duas forças estaduais que em 70, com a unificação das duas, passou a se chamar Polícia Militar. Em 66, meu pai entrou na Guarda Civil de São Paulo e quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, 67, 68, ele me levou para assistir um desfile da então Guarda Civil aqui no Vale do Anhangabaú. Naquela época nós tínhamos a avenida que passava o Vale do Anhangabaú, não era dessa maneira, hoje a avenida passava bem no meio do vale e os desfiles militares de 7 de setembro ocorriam ali. E eu fui assistir um desses desfiles e fiquei maravilhado com o desfile da tropa, com o uniforme da tropa. E aquele dia eu falei pro meu pai que eu iria ser militar. Ele ainda falou, Black, larga a mão disso, não sei. Eu falei, não, eu vou ser militar. E a minha vida toda eu estudei para ser militar, tá? Eu cheguei a prestar exame no Exército, na Força Aérea, em 76. Em 77 eu prestei na PM, mas eu não fui aprovado. Em 78, na terceira vez que eu prestei exame, no terceiro ano prestando exame para as escolas militares, eu acabei passando na Academia do Barro Branco, no curso preparatório de formação de oficiais. E no dia 29 de janeiro de 79, eu tinha 17 anos, eu ingressei na Polícia Militar através do Barro Branco. O senhor passou por várias etapas da polícia, né? Passei, eu fiquei 5 anos na escola de oficiais, no Barro Branco, fiz o curso preparatório, o curso de formação de oficiais. Me formei em 1983, eu sei aspirante. Aspirante é um posto, teoricamente, quase um estagiário, né? Eu fiquei 8 meses como aspirante oficial. Eu me formei dia 15 de dezembro de 1983 e fui servir no Vale do Paraíba, na cidade de Lorena, quase na divisa com o Rio São Paulo. Lá eu fiquei toda a minha fase de aspirantado, fui promovido a segundo tenente. Quando eu voltei para São Paulo e vim servir no 4º Batalhão, que é na região da Lapa. Eu passei uma boa parte da minha carreira no 4º Batalhão, mas passei por várias unidades da Polícia Militar, foram 33 anos de história, então eu fui transferido várias vezes e tive a oportunidade de vir servir em vários lugares. Agora o senhor foi o idealizador do GAT. Eu estava no 4º Batalhão, fiquei no 4º Batalhão de 84 a 86. Em 86 eu fui servir na rota como tenente, contra a minha vontade, que eu estava muito bem no tático móvel. Mas foi quando o Montoro assumiu o governo e houve algumas mudanças, aconteceram algumas mudanças na Polícia Militar e foram trocados os tenentes de rota. E nessa eu fui servir na rota, fui designado pelo comandante-geral. Fiquei 1 ano na rota e quando nós estávamos na rota, eu e mais um oficial fomos convidados para montarmos o GAT. Na realidade, o GAT foi feito por 5 oficiais. Era o capitão Mentoni, hoje falecido, o coronel Adilson, hoje na reserva, o coronel Antão, que hoje também é o chefe de gabinete do coronel Camilo, também nós éramos tenentes, eu e o coronel Morelli, que hoje é o comandante do choque. Nós cinco oficiais, fomos chamados, idealizamos o GAT, montamos os primeiros praças, os primeiros cursos, e a partir daquela data o GAT passou a ser uma realidade na Polícia de São Paulo. Eu fiquei 1 ano lá e depois retornei para a rota em 88. O GAT tem um trabalho importante, né, na polícia? O GAT ele é baseado nas tropas da SWAT americana, e ele age principalmente em ações onde há ocorrências com refém. Ele faz a negociação, ele faz intervenção, no caso de uma necessária intervenção. Então é uma tropa muito técnica, é uma tropa que ela age em ocorrências de extremas cautelas, de extrema dificuldade, porque mexer com um refém com uma arma na cabeça é uma situação muito difícil. Então, como que é esse trabalho de negociação ali? Em quais negociações o senhor atuou, assim, que são bem conhecidas? Eu atuei em várias ocorrências de refém, mas por incrível que pareça, nunca no GAT, porque quando eu estava no GAT era uma fase de criação ainda, então nós não estávamos agindo no operacional, né? Só estava sendo criado. Mas eu agi em várias ocorrências na rota, eu fui promovido por bravura, eu era primeiro tenente, fui promovido a capitão por bravura numa ocorrência de refém. E depois eu também tive várias oportunidades, não só na rota, como no tático móvel, de participar com ocorrências de reféns. Graças a Deus, em todas, o resultado foi satisfatório, nós conseguimos resgatar ilesos os reféns.
Mas no GAT é uma situação assim, existem várias subseções. Por exemplo, quem faz a negociação não faz o resgate do preso. Quem faz o resgate do preso não participa da negociação. São faixas estanques. O negociador, ele trabalha a parte psicológica, tudo mais. Depois nós temos o pessoal que faz a ação propriamente dita de resgate do refém. Nós temos um atirador, se for necessário, imobilizar o refém, o criminoso através de um tiro, é o atirador de elite que vai fazer esse tiro. Então são várias situações que existem no GAT, onde preparam aquela tropa é totalmente apta para agir numa ocorrência com o refém e resgatar principalmente o refém com vida e, se for o caso, o próprio criminoso, porque a gente nunca quer a morte de ninguém, principalmente do refém, mas também se puder resgatar o criminoso vivo é muito melhor. Exige tensão, tem tensão, né? E exige frieza demais, né? Uma ocorrência com refém é muito tensa, não tem como não se falar em super tensão, porque ali você está agindo com uma vida humana, aquela vida humana está por um fio. Qualquer deslize seu como policial, aquela vida pode ser ceifada, pode ser perdida. E se acontecer, teoricamente, a culpa não é que é só nossa, mas passa a ser nossa. A gente que é policial, a gente é formado para salvar vidas. Nenhum policial é formado para tirar vidas. Então, quando você perde uma vítima numa ocorrência, isso pesa muito na cabeça da gente. Eu perdi uma vez um menino, eu estava com uma ocorrência já como tenente-coronel aqui no 7º Batalhão. Eu perdi um pai com um filho de refém. Nós dialogamos, chamamos o GAT, mas foi muito rápido, não deu tempo do GAT chegar. E esse pai, ele era criminoso, era um bandido, havia foragido da cadeia, ele estava totalmente perdido nas suas ideias. E no final da ocorrência não teve jeito, ele deu um tiro na cabeça do menino. Esse menino, ele tem problemas mentais até hoje e acabou se suicidando. Então, quando acontece isso, para a gente que é policial, principalmente a gente que está no comando da operação, é muito grave, é muito forte essa parte psicológica. Você se sente responsável por aquilo. Então, dói muito, viu? É como se você tivesse sido alvejado também naquela ocorrência. E o que mais o senhor tem, assim, de história para contar, como policial? Alguma coisa que a gente possa até vir à memória também, do que a gente presenciou? A minha vida, durante 33 anos na Polícia Militar, foram praticamente 33 anos na rua. Eu tive pouco tempo fora da rua. Às vezes que eu tive fora da rua é porque eu estava de castigo. Que às vezes é verdade. Quando você tem muita ocorrência, eu tive muitas resistências, porque eu sempre fui da rota, do patrulhamento. E aí as pessoas falam, coronel, como é que o senhor pode ter tido... Quando você entende, né? Quando eu falo resistência, eu corro com morte. É uma coisa muito chata de falar, mas é a realidade, não tem como fugir disso. Aí você pega um pessoal hipócrita, que é metido a direitos humanos, mas nunca sentou numa viatura para saber o que um policial enfrenta. Ele chega para você e fala, mas coronel, como é que pode o senhor ter matado uma pessoa? Eu falo, olha, se infelizmente alguém morreu trocando tiro comigo, foi porque essa pessoa provocou. Essa pessoa estava armada, ela saiu para roubar, para fazer um refém e não teve outra situação para a gente. Graças a Deus, que eu te falei, 99,9% das minhas ocorrências, os reféns saíram ilesos. Isso é o resultado adequado para mim, o refém ileso. Eu fui baleado 2 vezes, eu fui baleado em 1990, fui baleado no braço, em 1995 eu fui baleado na mão, depois eu te conto uma, é muita coisa. Eu sofri um atentado na porta da minha casa em 2010, agora tomei 11 tiros na porta de casa. Então as pessoas não veem isso. Né? A turma fala, a turma vê as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva ninguém vê, entendeu? Então é muito fácil criticar a polícia. Hoje mesmo a gente ouve alguns noticiários que a polícia fez isso, a polícia fez aquilo, mas eu sempre falo, não esqueça que a polícia é feita de 100 mil homens, hoje, na Polícia Militar de São Paulo. Se 10, 20, 100 homens, 1000 homens erram, você ainda tem 99 mil homens fazendo bem. Mas não, a polícia ela é só medida pelos seus erros. É uma mentalidade tacanha do brasileiro. O brasileiro ele não tem mentalidade nenhuma de segurança. O brasileiro ele não tem mentalidade, cultura. A cultura do brasileiro é futebol e samba só. O brasileiro ele só lembra que é patriota quando ele está cantando o hino nacional no jogo de futebol dele. Fora isso, ele não lembra o que é pátria, o que é noção de família, o que é noção de Estado. Então é muito fácil criticar a polícia. Então, eu tenho muitas ocorrências para contar. Eu acho que só se eu fosse contar todas, o programa aqui não daria. Foram 33 anos especificamente de rua. Coisa boa. O senhor lembra, assim, uma coisa muito boa que aconteceu com o senhor enquanto policial? Olha, muito boa, foi isso que eu te falei. Eu fui promovido por bravura. Eu acho que na Polícia Militar hoje, de oficial, eu fui o último a ser promovido. Isso foi em 88. Para aí você ter uma ideia que a polícia não valoriza a sua tropa, seus oficiais e praças. Porque bravura, ocorrência de refém, de bravura, nós temos todos os dias na rua. Mas a Polícia Militar, aí o povo acha normal. Você é baleado, você é morto, você põe sua vida a prêmio todo dia e o pessoal acha normal isso aí. Então eu acho errado, eu acho que o policial tem que ser valorizado. Como eu fui. Foi no governo, o governador na época era o Quércia.
foi em 88, eu peguei uma ocorrência com refém. Pra você ter uma ideia dessa ocorrência, 3 indivíduos roubaram um banco lá na Zona Sul. Na hora do roubo, naquela época nós tínhamos os chamados mão branca, eram agentes de segurança que ficavam disfarçados no meio dos clientes, a paisana. E na hora do roubo, um desses mão branca reagiu ao roubo, reagiu à ocorrência. O pessoal costuma chamar de assalto, né? E um desses bandidos baleou esse cidadão, esse vigilante, e o vigilante atirou, baleou o bandido no pescoço também. Os 2 que sobraram fugiram, saíram do banco, pegaram uma mulher de refém que estava pegando o filho na creche. Eu lembro que ela tinha um golzinho, aquele golzinho a ar ainda, aquele golzinho quadradinho. E eles fugiram com esse golzinho, com ela dirigindo, cruzaram com uma viatura da Polícia Civil. A viatura da Polícia Civil viu que tinha alguma coisa errada, foi atrás do carro. Eles abandonaram o carro na Checar, ali na Avenida Interlagos, na Zona Sul. Eu lembro até o número, Checar, número 1800. Essas coisas marcam na cabeça da gente. E adentraram a essa agência da Checar, da Chevrolet. Eles abandonaram essa primeira refém, entraram na Checar e pegaram 2 moças de refém, 2 funcionárias da loja. Quando os policiais civis tentaram entrar para dialogar, eles atiraram e balearam um dos policiais civis. Por aí você vê o grau de periculosidade desses 2 criminosos. Bom, aí não preciso falar que a rede rádio virou uma loucura, foi chamado todo mundo pro local, cerca o local. Aquele dia, eu não lembro exatamente o dia que foi, não lembro, sim, foi 15 de agosto de 88, faz tempo, né? Eu estava aqui no centro de São Paulo e me desloquei com o pelotão de rota para lá. Chegamos lá, ainda estava aquela bagunça, aquela loucura. Eu determinei que o pelotão de rota fechasse, eu era primeiro-tenente, fechasse o local, cercasse o local, mandei que todo mundo se afastasse e assumiu a ocorrência. E passamos a dialogar com os 2 criminosos. Cada criminoso tinha na sua frente uma das moças, e cada um com 2 armas engatilhadas. Na época não se tinha pistola, só se usava revólver, né? E cada um deles com 2 revólveres engatilhados na cabeça das reféns. E nós começamos a dialogar, eu comecei a falar com eles, vi que eram menores, conversei, falei de Deus, falei de família, falei do mundo, fiquei mais de meia hora falando com eles, quase 1 hora praticamente falando. E depois eles resolveram se entregar, depois de muito papo. Eu estava desarmado, antes de entrar eu tirei minha arma, deixei com meus policiais e entrei desarmado. Porque você tem que mostrar pro criminoso que você está a fim de dialogar, que você não está a fim de matá-lo, você quer realmente resolver aquela coisa. Então não tem coisa melhor do que você entrar desarmado. Mas, ó, dá medo, viu? E o cara apontava aquela arma pra minha cara e apontava aquela arma pro meu peito, arma engatilhada, carregada. Não tem cara macho não, viu? Dá medo. E eu também tenho medo de tomar tiro, já tomei, dói demais. Mas graças a Deus, pois não. Como o senhor fala que dá medo, a sua esposa falou que dá medo também. A minha esposa falou? Ela falou que ela sentia medo, que ela sente medo, né? Quando o senhor era policial, né? Estava na ativa. Quando o senhor saía de casa, vamos ver o que ela tem para dizer? Vamos. Olha, ser mulher de polícia é muito difícil. Toda a minha vida, desde quando eu me casei, ele já era policial. Então, de manhã, quando ele saía de casa, uma coisa que a gente nunca fez, ou pelo menos evitou, se aconteceu, foram poucas, ou nunca, talvez, foi dormir brigado. A gente sempre se despedia na hora de dormir, se tivesse com alguma coisa, a gente conversava até resolver para dormir em paz. De manhã ele acordava, levantava, ia trabalhar, e eu falava, que horas você volta? Ele falava, eu não sei se eu volto. Me procure daqui a 24 horas, caso eu não volte no horário marcado. Então, isso para a gente que é mulher, com 2 filhos pequenos, isso pesa muito. Eu não sei se eu volto, né? E é uma realidade. Infelizmente, você vê um problema, você atravessa a rua para se afastar dele. O policial não, ele vê o problema, ele vai ao encontro do problema. Então, você nunca sabe qual vai ser a resposta disso. Então, é muito difícil ser mulher de polícia. Mas, por outro lado, quando você tem um policial na sua família, é um motivo de orgulho, né? Porque você vê que ele está sempre fazendo bem, ele não conhece a pessoa, às vezes é uma pessoa que não gosta da polícia, que não tem acesso nenhum a esse tipo de profissional, e de repente a pessoa procura e é atendida, recebe tudo o que ela esperava e muda totalmente o conceito a respeito disso. E depois você ouve o elogio, né? Às vezes eu encontro pessoas que falam, nossa, seu marido é policial, olha, uma vez eu encontrei um polícia, aconteceu isso, adoro a polícia. Guerreira, né? A minha mulher, além de eu amá-la muito, eu tô com ela há 34 anos de tempo de namoro e casamento, nós estamos casados, vai fazer 28 anos. Minha mulher, eu me orgulho muito dela, eu falo isso pra ela, eu me orgulho muito dela, ela é uma mulher muito valorosa, ela me aguentou todos esses anos, e me aguentar não é fácil, que eu já aprontei nessa polícia, deixar minha mulher de cabelo, ela não tem cabelo branco porque ela é do sangue espanhol, então ela segura, né? Mas eu já aprontei muito nessa polícia, cheguei em casa baleado, ensanguentado, e não foi uma vez só. E hoje meu filho é policial também, né? Meu filho é primeiro-tenente da rota.
Então ela fala que comigo ela aprendeu até a aguentar isso, mas agora com o Rafael é diferente porque ele é nosso filho, né? Mas ela passou maus momentos comigo e eu dou muito valor para ela porque ela sabe valorizar muito a polícia militar. Ela aprendeu a amar muito, tanto quanto eu, meus filhos, a minha nora, o meu genro, a gente valoriza muito a polícia. Acho que eu sou tão assim com a polícia que acho que eu transmito esse amor que eu tenho para a família, né? E a família acabou toda se envolvendo com a polícia, meus filhos, meu genro, minha nora, meus cunhados, meus sobrinhos, meus irmãos, quase todo mundo da minha família é da polícia. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? O Estúdio São Paulo volta já.